Turma do Propósito, meu irmão, desejo a você e sua família uma semana abençoada por Deus. Estamos aqui começando a semana bem. Começa hoje mesmo, no domingo, não na segunda. Peço desculpa aí pelo horário, mais uma vez o vídeo está saindo mais tarde. Domingo, realmente, o volume de trabalho é intenso. Hoje nós tivemos um dia maravilhoso, com uma passeata afirmando os valores da família aqui na nossa cidade, os valores relacionados à família. Nos posicionamos aqui contra algumas distorções e desconstruções que a família tem sofrido e fizemos isso à luz da Palavra de Deus e em nome de Jesus. Fico muito feliz de ter você aqui conosco no Grupo Propósito. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Lembrando que o nosso grupo, o Propósito, consiste em 3 passos simples. Ler um capítulo da Bíblia por dia. Hoje nós estamos em Números, capítulo 30, já que é o mês de maio, um capítulo muito importante para a gente refletir aí sobre a família. Orar todos os dias. Você vai colocar diante de Deus aquilo que você acha que é importante, que é urgente, colocar diante do Senhor a sua petição. E nós estamos orando por você também todos os dias, estamos aí no grupo orando. Ou sou eu pela manhã, ou é o pastor Luciano. Estamos sempre colocando você e a sua família na presença do Senhor, mas é importante que você também ore e coloque diante do Senhor aquela causa que você julga importante. Ore por nós também, para que Deus nos abençoe no anúncio da palavra. E também, meu querido irmão, tentar mudar. A gente precisa mudar. Eu acredito que todos aqui gostariam de ter resultados, alguns resultados diferentes em sua vida. Para isso, você precisa mudar a semente. Não dá para colher resultados diferentes semeando a mesma semente. Então mude a semente, mude a sua vida e colha resultados diferentes e conte com o Senhor aí nessa caminhada para a mudança. Vamos lá para Números capítulo 30, lembrando que ainda esse mês, no final do livro de Números, no último capítulo, nós vamos ter uma live, onde nós vamos sortear uma Bíblia estilizada, oferecimento aí do nosso irmão presbítero Paulo Ubner, sua empresa Caricatum. Meu querido irmão, convide pessoas para estar conosco, o link está na descrição do grupo, você vai lá na descrição, tem um link com o convite, você copia, cola, encaminha para as pessoas. Nosso objetivo é chegarmos aí a 700 pessoas e celebrarmos fazendo esse sorteio de uma Bíblia estilizada para você guardar de recordação, e chame pessoas para participar pelo seguinte motivo. Deuteronômio, o próprio nome já diz, é repetição da lei. Então a pessoa vai conseguir compreender muitas coisas que nós já falamos, porque vai haver ali algumas repetições, Moisés vai relembrar a história, vai contar a história para o povo. Então seria muito importante se aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você gostaria que fizesse parte desse grupo, ingressasse agora para acompanhar aí todo o livro de Deuteronômio e o restinho aqui de Números também, participar desse sorteio no dia, se eu não me engano, vai dar dia 1º, o último capítulo aí de Números. Vamos lá, a gente avisa com antecedência. O capítulo 30, pessoal, vai falar sobre a importância dos votos. A gente sabe que votos são promessas que nós fazemos diante de Deus. O capítulo 30 vai falar sobre esses votos no contexto familiar. Vai envolver tanto o pai, lá no último versículo do capítulo 30 fala, são estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, que acontecem entre o marido e a mulher, entre o pai, a sua filha, moça, e se ela estiver na casa do seu pai. E são votos que vão revelar quando eles são válidos e quando eles não são válidos. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: voto é uma coisa séria. Deus não se agrada de votos de tolos. Você não deve prometer algo e não cumprir. É melhor que você não prometa do que prometer e não cumprir. Deus não se agrada de votos. Então, assim como nosso Deus tem palavra, o Senhor nunca promete algo e não faz. É muito diferente, deixa eu usar uma palavra aqui melhor, destoa muito o nosso comportamento daquilo que Deus deseja de nós quando nós prometemos algo e não cumprimos. Todo aquele que carrega o nome de Deus como Pai precisa ter uma obrigação seríssima com a sua palavra. Na verdade, irmãos, essa é uma marca dos cristãos que infelizmente tem se perdido. Antigamente, eu me lembro quando eu era criança ainda, isso tem muito tempo, né? Eu me lembro que o cristão não precisava de muita coisa, apenas da sua palavra. As pessoas confiavam nele porque percebiam nele um temor a Deus, portanto ele cumpria aquilo que prometia. Hoje, quando as pessoas falam que são cristãos, que são tementes a Deus, isso não quer dizer nada. E isso é uma coisa negativa, porque isso mostra que muitas pessoas não cumpriram a sua palavra. Isso diminuiu a nossa credibilidade com as pessoas. Portanto, palavra tem que ser algo sério. A Bíblia fala que vale mais um bom nome do que o ouro. E é verdade, irmãos. Um bom nome, um comportamento ilibado, um caráter honesto, um digno proceder, vai abrir para você portas que muitas vezes o recurso financeiro não abre. Vai abrir para você oportunidades, vai trazer para você possibilidades que você nunca imaginou por causa do seu bom nome, porque você tem cuidado de cumprir aquilo que você promete. Mais uma coisa que eu quero dizer para você: se você cumpre o que você promete, você agrada o Senhor. Ainda que você tenha prometido precipitadamente e aquilo seja para o seu prejuízo. Se você prometeu, meu irmão, você deve cumprir. A não ser, é claro, que você consiga aí convencer a outra pessoa que é objeto aí do seu voto, você conversar e essa pessoa aí te perdoar, abrir mão, etc. Mas se você prometeu, você precisa cumprir. Pais, seus filhos estão observando vocês,
o tempo todo como vocês cumprem aquilo que vocês prometem. E não é só verbalmente, é com as nossas atitudes. Por exemplo, você que é pai, quando você compra algo e não paga, o seu filho está observando. O seu filho está vendo se você tem palavra ou se você não tem palavra, se você tem hombridade ou se você não tem hombridade. Quando você causa um dano, por exemplo, você está aí dirigindo, acontece, de repente você esbarra num carro, o dono não está próximo. O que você vai fazer? Seu filho está te observando, as pessoas estão te observando. Qual que é o seu dever? Se você causou dano, você precisa ressarcir. A não ser que aquela pessoa abra mão daquilo, mas o seu dever é procurar essa pessoa, reconhecer, olha, eu errei aqui, esbarrei no seu carro, me desculpe, como é que a gente pode resolver essa situação? Nós precisamos, irmãos, ter palavra, porque palavra é uma coisa séria. Aqui diz versículo 2, quando o homem fizer um voto ao Senhor ou juramento, para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Claro, aqui o texto vai falar mais sobre abstinência, mas eu quero aplicar isso também àquilo que deve ser feito. Né? Então, se você prometeu fazer, faça. E se você prometeu não fazer, não faça. Porque Deus não se agrada de votos de todos. E essas abstinências, elas estão relacionadas aqui à questão sexual. Tanto a filha, por exemplo, aqui diz, olha, versículo 3, quando uma mulher fizer um voto ao Senhor e obrigar-se a uma abstinência na sua mocidade, ela diz, olha, eu não quero ter relações sexuais, não quero me casar, seja isso por um determinado tempo, seja isso permanentemente. Aqui diz que se o pai, que tem autoridade sobre aquela filha, dentro da relação ali como pai, se ele souber desse voto de abstinência e se calar, isso significa que ele vai ter que cumprir aquele voto de abstinência feito pela filha. O que é isso? Isso é uma confirmação que a gente chama no direito, é uma aceitação tácita, quando a pessoa se mantém em silêncio e o silêncio confirma que aquela pessoa concordou. Né? Não tem um ditado que diz que quem cala consente? É verdade. Então, se o pai viu tudo aquilo ali, achou bonitinho, mesmo não achando que é o melhor, consentiu, ele está obrigado. Isso é um pecado por omissão. Preste atenção, meu querido irmão. Se você vê seu filho tomando decisões erradas, e você, na autoridade de pai, de mãe, não falar nada para o seu filho, você se tornou cúmplice daquele pecado. Por quê? Porque você, não concordando, se calou. E se você se calou, significa que você concordou. Porque quando a gente não concorda com algo, nós precisamos exercer a nossa autoridade e falar dentro de uma relação. Por exemplo, o pai exerce uma autoridade sobre os filhos. Portanto, os filhos andam de acordo e devem andar de acordo com o entendimento dos pais, até porque os pais respondem pelos atos dos filhos. Nós estamos falando aqui de uma relação hierárquica, que é claro na Bíblia. Não é lógico que os pais obedeçam aos filhos, apesar disso ser algo muito comum nos nossos dias, pais que vivem para fazer a vontade dos filhos e filhos que mandam em pais, como se os próprios pais fossem os filhos. Isso está errado. A relação entre pai e filho é uma relação de hierarquia. A psicologia muitas vezes vai querer diminuir o papel do pai, dizendo que você tem que ser amigo dos seus filhos, enfim, meu querido irmão, você não é amigo dos seus filhos. E eu não estou menosprezando você, porque você é mais do que amigo dos seus filhos. Você é pai, você é mãe. Dentro da paternidade e da maternidade já está incluso sentimentos que superam em muito a amizade. Você é um pai e uma mãe que devem cuidar do seu filho de tal maneira que ele possa ter amigos sadios para brincar à vontade, enquanto você cuida como pai e como mãe. Você não deve se rebaixar no sentido de se colocar na mesma posição do seu filho, ao ponto dele poder discutir com você o que é certo ou errado para ele. Enquanto ele está debaixo da sua autoridade, você precisa, em todo caso, quando você perceber que está errado, corrigi-lo e não se calar, sob pena de você pecar por omissão. Portanto, se você pecar por omissão, a responsabilidade daquilo que o seu filho faz cairá também sobre você e com certeza Deus irá cobrá-lo nesse sentido. E aqui diz que se o pai perceber que aquilo é errado e falar com a filha e desaprovar, aquilo não é válido. Perceba que o voto que o filho faz só é aprovado se houver a concordância ali do pai, daquele que está sobre ele como autoridade. Se o pai desaprovou, ele anula o voto precipitado da filha. Ao ver dele, aquilo foi errado, então ela está livre daquele compromisso. Mas para isso, o pai precisa corrigi-la, o pai precisa desaprová-lo, e o pai precisa dizer, olha, não é assim que você vai fazer. Quantas vezes nosso filho diz, eu vou fazer isso, 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 e você fala com ele assim, não vai de jeito nenhum. Eu é que mando, e está certinho, meu irmão. É você que manda mesmo, inclusive espiritualmente falando. Você é responsável pelo seu filho. Então você deve corrigi-lo e falar, mas eu tenho medo de perder meu filho, eu tenho medo que ele fique com raiva de você. Meu irmão, ele vai ficar com raiva de você quando lá na frente ele quebrar a cara, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, quando ele quebrar a cara lá, e ele vai perceber que ele só quebrou a cara porque você não corrigiu aqui atrás. Você não falou com ele aqui atrás. Aí sabe que ele vai ter raiva de você por causa da sua omissão. Porque o filho sabe, ele alega o seu pai. Porque quando ele chegar lá ser sábio, é porque ele foi corrigido demais pela palavra. A palavra, o temor ao Senhor vai torná-lo sábio. E quando ele for sábio lá na frente, ele vai lembrar da correção do pai, da atuação do pai e da mãe, que não se omitiram e vai amá-los. Eu sou extremamente agradecido a Deus. Eu digo que sou privilegiado por ter nascido em um lar onde nem meu pai nem minha mãe foram omissos em me corrigir. Se não fosse a correção dos meus pais, meus irmãos, eu não seria quem eu sou hoje. Eu sei que eu sou um pecador, mas eu sou alguém que foi conduzido a Cristo pelo exemplo.
fui formado, moldado dentro dos princípios bíblicos, porque os meus pais não se omitiram. Sempre que eu estava errado, eles não furtaram a vara na correção. Muito obrigado, mãe, muito obrigado, pai, por isso. Você que é pai e mãe, ame o seu filho como Deus te ama e corrija-o também quando ele estiver errado. E aqui, continuando, vai falar de um outro tipo de relação, que não é hierárquica, mas é uma relação de comunhão, que é a relação entre marido e mulher. Marido e mulher, eles não estão numa posição onde um está um está acima do outro. Quando a Bíblia fala que o marido é o cabeça da mulher, o cabeça, irmãos, não tem um significado de autoritarismo. Não é isso, né? Jesus é o cabeça da igreja, você não vê Jesus sendo autoritário em nenhum momento. No entanto, o cabeça significa que ele é o provedor. Para o judeu, a cabeça era a parte mais importante, porque nela estavam os 7 buracos vitais para a vida. 2 para enxergar, 2 para escutar, 2 para respirar, 1 para falar e comer. Então aqui estava todo o funcionamento, aqui estava todo o sustento, tudo aquilo que precisava para tornar a vida viável. Esse era o papel do cabeça. O cabeça era aquele que traria proteção para sua casa, é aquele que traria tudo o que é necessário. E é claro, né, que o homem, por se colocar na frente, ele tomava as decisões ali. Como eu falei, pela lógica, se tiver um perigo na sua casa, você que é o homem, a obrigação é que você tome a frente. Meu irmão, se você escuta um barulho à noite, dá um cutucão na sua esposa e fala assim, vai lá bem, vê o que é, você está errado. Porque entrar um rato na sua casa, é você que tem que ir lá matar. Não deve chamar a sua esposa não, né? A não ser que você não esteja em casa, a sua esposa não tem problema com isso. Mas caso contrário, meu irmão, é você que toma a frente. Por isso que a Bíblia coloca o homem aí como cabeça. E aqui diz o seguinte, que no versículo 7, se a mulher, né, ela casar-se e fizer esse tipo de voto, e o marido se calar, ele também vai ter que cumprir. Está pecando por omissão. Não porque é hierarquia, mas porque é a unidade. Um do lado do outro, os dois formando uma só carne. O marido, cabeça, e a mulher debaixo, na mesma missão que o marido, a missão de amor. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja deve ser submissa, a mulher deve ser submissa ao seu marido, está debaixo da mesma missão. Qual que é a missão? A missão de amar. Ele ama como Cristo amou a igreja e ela precisa reconhecer isso, esse amor sacrificial do seu marido e fazer o mesmo por ele. É um se sacrificando pelo outro, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Portanto, meu querido irmão, preste atenção. Se o marido vê a mulher fazer um voto precipitado e se calar, ele é cúmplice e ele tem que responder por isso. E aqui também, mais uma vez, vai estar falando sobre a abstinência sexual. Isso é uma coisa que não poderia ser decidido sozinho, por quê? Porque isso influencia os dois. O corpo do marido não é do próprio marido, da mulher não é da mulher. Eles devem cuidar dessa questão para que o inimigo não os tente, né? Não coloque aí, não veja uma oportunidade de tentá-los, né? Através aí daquilo que cobiça, da cobiça do próprio homem, para que eles não se sintam tentados. Então isso não é uma decisão que pode ser tomada unilateralmente. Imagina a mulher dizendo, a partir de hoje eu não mais dormirei com meu marido. E o marido escuta aquilo ali e não fala nada. Se ele não fala nada, diz o texto aqui que ele seria obrigado a isso. Mas se ele disser, olha, não senhora, está errado, isso não vem de Deus, tudo bem que a Bíblia até nos diz sobre isso, que o marido e a mulher podem apartar-se por um tempo para dedicar-se à oração, mas que não seja por muito tempo, porque nós precisamos, isso é uma necessidade que o marido tem e que a esposa também tem. Então, para que eles não fossem tentados, isso não poderia demorar muito tempo. Seria um momento ali de consagração, a Bíblia traz essa possibilidade, mas coisa rápida. Por quê, meu querido irmão? Porque senão o inimigo ganha brecha e no momento em que a pessoa tem fome é a hora que o diabo vem e oferece pão. Então preste atenção, isso aqui a gente pode aplicar em outras questões. Imagina uma mulher fazendo um negócio, comprando algo, ou o marido comprando algo, e sem o casal conversar um com o outro. Então a mulher diz, eu fui sair hoje, estava com o cartão, eu passei ali e comprei um carro. O marido escuta aquilo e tal, e não fala nada. Chega o boleto, o que o marido tem que fazer? Pagar. Agora imagina que a mulher fala, e ele fala assim, olha, você está doido? Nós não podemos não, isso não cabe no nosso orçamento, vamos desfazer isso, não é assim que faz as coisas, porque se não houver, pessoal, unidade, presta atenção no que eu estou dizendo, se não houver unidade, não tem validade. E por que isso? Porque se a própria lei vê isso, a própria lei diz isso. Por exemplo, se você vai vender um imóvel, o seu companheiro tem que assinar, a sua companheira tem que assinar. Um bem de maior valor tem que assinar. Por quê? Porque essas decisões não são tomadas sozinhas, são tomadas em conjunto. E se não tiver unidade, não tem validade. Se um só assinar, não consegue vender. Tem que ter unidade para isso, tem que chegar a um consenso. E por que precisa ter essa unidade? Por que sem unidade não tem validade? Porque, pessoal, você precisa se manifestar, se você é a favor ou contra. Eu sou contra, mas vou lá e assino. Você está errado. Você está errada. Você não pode fazer isso. Discutam até que vocês cheguem a um melhor parecer. Como andarão juntos se não houver acordo? É o que a palavra de Deus nos diz. E eu quero ainda dizer para vocês o seguinte, olha, isso é muito complicado, por quê? O versículo 14 vai dizer, olha, porém se o marido, dia após dia, se calar com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo que se obrigou, porquanto se calou com ela no dia em que o soube. Então a gente está falando de uma omissão que vai tornar aquilo ali algo aceito, porque ele não falou quando teve oportunidade. Então preste atenção, meus queridos irmãos.
muitos casamentos acabam porque tanto a mulher permanece em silêncio diante daquilo que acha errado, quanto o homem permanece em silêncio diante daquilo que acha errado, e até torcem para que aquilo, estão vendo que está errado, e torcem para dar errado pelo egoísmo, para depois poder culpar. Preste atenção, meus queridos irmãos. Se você é omisso, você depois não pode reclamar. Se você não é omisso e diz, olha, não faça isso, está errado, você falou e a pessoa insistiu e deu errado mesmo, aí você pode cobrá-la. Agora, se você se calou, meu irmão, e deu errado lá na frente, você não pode culpar a pessoa. E se você acha que algo vai prejudicar o seu relacionamento, sente e trilhe o caminho mais difícil, que é o caminho da verdade, e seja leal. A Bíblia diz que leais são as feridas dos que o amam, dos que amam. Então você deve sentar, ainda que a sua palavra vai ferir o seu marido, ainda que a sua palavra marido vai frustrar a sua esposa, ainda que a sua fala pai e mãe vai frustrar os seus filhos, ainda filhos que seja difícil falar a verdade para seus pais, falem também. É claro que nessa posição aí, os filhos não tem nenhuma relação. Os filhos nessa relação estão debaixo da autoridade do pai. Então, mesmo que você não concordar, você pode chorar, você pode ficar contrariado, mas você não tem o direito de desobedecer o seu pai. Você precisa obedecer o seu pai no Senhor, porque isso é justo, é o que a Bíblia diz. Agora, marido e mulher tem que ter unidade. Se não tem unidade, não tem validade. E se não tem validade, pode ter certeza que quando o negócio não der certo, vai ter responsabilidade. Ou seja, alguém vai responsabilizar o outro, vai ter conflito, vai ter briga, vai ter mágoa e pode haver aí até mesmo a destruição do núcleo familiar. Agora, se os dois estão acordaram, pode ser. Pastor, então quer dizer que quando a gente concorda, o negócio vai dar certo? Não. Eu e minha esposa já concordamos em muitas coisas e no final nós dois estávamos errados. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ver a situação e falar, nós erramos, vamos consertar o caminho. Mas olha que legal, erraram juntos, vão se levantar, um vai levantar o outro. Mas se tiver no caminho, um puxando para o lado e o outro não quer, e de repente um cai, ao invés de levantar o outro, vai começar a zombar e dizer, eu te falei. Não tem nada, irmãos, que destrua mais uma relação do que isso. Eu espero que essa palavra penetre no seu coração, que nós possamos honrar os nossos votos diante do Senhor. Eu sempre gosto de aplicar, irmãos, pensando no que esse texto tem significado para nós. Tem o seguinte significado: você serve a um Cristo que é fiel em todas as suas promessas. Um Deus que cumpre a sua palavra. E Ele deseja que nós, como seus filhos também, andemos dessa forma na face da terra. Pense bem antes de prometer. Mas se prometer, cumpra a sua palavra. Viu, meu querido irmão? Se você faz um compromisso, pense bem antes de fazê-lo. Mas tendo feito, você tem que cumprir. Ok? Deus possa abençoar a sua vida. Amanhã nós nos encontramos para estudar mais um capítulo da Bíblia. Um grande beijo e uma ótima semana para todos nós. Até amanhã.